Muito obrigado, senhor senador, senhores senadores aqui presentes, senador Cristóvão Buarque, autor do projeto de lei criando essa moratória de 30 anos para os nucleares. A minha abordagem, senhor senador, é totalmente diferente da abordagem das precedentes. Quer dizer, é uma abordagem do lado de fora. Quem está dentro do sistema, que está trabalhando para que ele funcione, cuidando para que ele não crie os problemas que ele pode criar, naturalmente tem milhares de argumentos a apresentar. Eu trago aqui um pouco a opinião dos leigos no assunto, dos que não entendem de energia nuclear, são a sociedade. O que caracteriza nitidamente no Brasil o problema é a desinformação total da sociedade sobre essa realidade. Total. Porque o problema, esse tipo de opção, é uma opção, digamos, que muito técnica, né? Que começou sob a égide de objetivos militares. Foi nesse quadro que ela se iniciou. Aliás, eu queria aproveitar a ocasião para dizer que a gente sempre se lembra da sua atitude corajosa quando o presidente, mandando fechar os postos de testes nucleares na Serra do Cachimbo. Quer dizer, parou com aquela aventura nuclear da bomba no Brasil, embora nunca se saiba o que tem por detrás acontecendo por aí agora. Mas, em qualquer hipótese, para nós leigos, o nuclear é exatamente o contrário do que o nosso caro doutor Altino falou. Ele disse que nós temos que abrir a porta para tudo. A sociedade, na medida em que está desinformada e tenta se informar e começa a se informar, ela se assusta enormemente. E ela diz que devemos abrir a porta para tudo, menos para o nuclear. Exatamente. E o doutor Otton fala uma coisa, diz: podemos fechar a porta do nuclear, só que temos que pagar muito. Pagar? O problema das vidas das pessoas a pagar. E aí vem o problema que nos preocupa muito a todos na sociedade e que Fukushima está nos trazendo aqui dados muito impressionantes. Que o tema nuclear no Brasil é um tema de meias-verdades. Tudo se diz e tudo se fala pela metade. Por exemplo, custo. É mais barata? Mas se considera no custo da energia nuclear também o custo dos acidentes? Se considera o custo daquelas construções para guardar o lixo atômico? Eu acho que maravilhosa essa proposta que se faz aqui no Brasil, mas na França estão construindo túneis a 500 metros de profundidade, 350 quilômetros de túneis para guardar lixo atômico. Por que na França, tão tecnologicamente avançada, tem um processo tão difícil, tão complicado? Então, na verdade, é um problema que não está resolvido no mundo. Está tão não resolvido no mundo que, e especialmente por causa dos acidentes, também as meias-verdades sobre os acidentes, as vítimas dos acidentes, dizer que em Three Mile Island houve dois mortos, dizer que em Chernobyl, ignorar. Em Chernobyl saiu um estudo agora, estudo vem para a sociedade, a gente começa a saber, fica assustado. Em Chernobyl saiu um estudo recente, o ano passado, de uma entidade que se supõe seja séria, a Academia de Ciências de Nova York, publica um estudo sobre as vítimas de Chernobyl, em que eles calculam em torno de 1 milhão de pessoas foram atingidas, foram vitimadas por esses acidentes. Com base no quê? Com base em dados difíceis. Por exemplo, um grande problema que a gente constata na análise dos acidentes é o problema da OMS e da IAEA, da Agência Internacional de Energia Atômica e a Organização Mundial de Saúde, que está sob as ordens da agência internacional. O OMS não pode fazer nenhum relatório que não seja verificado pela IAEA. Por quê? Porque a IAEA é um organismo estranho. Ele foi criado não para controlar a energia nuclear, foi para promover a energia nuclear. E na medida que começaram a acontecer acidentes, ele assumiu naturalmente também a tarefa de precauções. Agora, nas precauções, é muito difícil fazer atualmente, no plano médico, de fazer a relação causa-efeito entre a contaminação, o acidente e a morte que se deu 30 anos depois, uma pessoa com câncer
Por quê? 1000 razões podem ter determinado, mas esses estudos que fizeram na Academia de Ciências de Nova York, por especialistas da Ucrânia, da Rússia, que fizeram esse estudo, constatam que o problema é um problema, dizer, você não pode ligar causa e efeito imediato, é a lógica absoluta que se pode. Por exemplo, o número de crianças que está aumentando no Japão atualmente, por causa de Fukushima, de câncer de tireoide, está aumentando enormemente. Não tem causa, não está ligado. Bem, tem falta de meias-verdades. Uma outra meia-verdade muito impressionante, que inclusive me surpreendeu, um dia eu li um artigo do nosso caro ministro Delfim Neto, que se posicionava claramente contra a energia nuclear no Brasil. Por quê? Ele se baseou num estudo da Economist inglesa, que calculou que a descontaminação do Japão vai custar 630 bilhões de dólares. Ele diz, mas isso é uma loucura. Ele faz uma comparação com o PIB nosso, etc. Como é que nós vamos gastar para descontaminar? Agora, então, vem o problema é uma meia-verdade. Como é que é o negócio? Vamos constar no custo da energia, o custo da construção dessas coisas para guardar um lixo que dura, um lixo, senhor senador, impressionante, porque o plutônio, que é um dos elementos artificiais radioativos que foram criados pelo homem, a nossa capacidade inventiva humana, esse plutônio tem uma meia-vida radioativa de 24.100 anos. É isso que precisa ser guardado. E o plutônio vem de onde? Vem desse combustível usado que está guardadinho nas piscinas em Angra e que está guardado em toneladas lá em Fukushima e que está criando agora um drama para tirarem do reator que fundiu, o prédio que caiu e que está sujeito a cair mais ainda se houver outro terremoto lá. Ou seja, dramas que estão acontecendo que no Brasil não se noticiam. Nós temos que ler Financial Times, tem que ler Le Monde na França para saber, por exemplo, que o primeiro-ministro japonês anterior ao atual, e que chegou, inclusive, era absolutamente pró-nuclear, e que chegou, inclusive, a autorizar a construção de mais usinas em Fukushima, e que não foram realizadas porque houve um acidente. Esse primeiro-ministro está se lançando no Japão atualmente numa cruzada antinuclear, colocando o seu pupilo, que é o atual ministro, numa situação muito incômoda. Por quê? Porque 80% da população japonesa está se dando conta que aquilo é uma loucura. O que está acontecendo não é coisa imediata, porque um acidente nuclear, isso é o drama dos acidentes. O acidente nuclear não é como um acidente de avião, de trem, de prédio que caia. Luto, tristeza, chora-se e continua a vida. Não, acidente nuclear não. O acidente nuclear expande a radioatividade. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Todos nós acompanhamos aqui, quando houve o acidente de Chernobyl, aquela nuvem radioativa cobriu a Europa toda, e que durante muito tempo, aqui no Brasil, tivemos problemas com leite contaminado da Irlanda. Chegou aqui, e que era o quê? Contaminado. Então, o que está acontecendo em Fukushima agora? Não conseguem segurar a radioatividade. Então, o problema não é propriamente de ter acidente, obviamente. Fukushima, o senhor disse que houve 5 erros. Aqui no Brasil, eu diria que houve um erro inicial. Primeiro, puseram usina numa praia que os indígenas chamam de terra podre. Chama-se Itaorna. Na linguagem guarani local, quer dizer terra podre. Então, se lá no Japão puseram embaixo de um lugar com grande probabilidade sísmica, aqui no Brasil puseram um lugar que pode descer a terra, porque ela é podre. Foi um erro. Vamos depois dizer, daqui a não sei quantos anos, dizer, foi um erro cometido. Mas foi um erro, está cometido. Então, nós estamos aqui vivendo no Brasil sob a ameaça de erros humanos, que isso acontece não por falhas técnicas, erros humanos, coisas da natureza, que determinam que, de repente, essa bomba atômica dormente, que é uma usina nuclear, essa bomba atômica tem uma explosão. E na explosão, o que fizeram nos Estados Unidos depois de Marshall Islands? Qual foi a conclusão que eles tiraram? Realmente, Marshall Islands não teve tantas vítimas. Por quê? Porque não chegou a explodir, não chegou a fundir o reator, o coração do reator. O que eles fizeram? A partir daí, o governo americano determinou que todas as usinas americanas redobrassem os seus edifícios de contenção, porque disseram não dá para segurar
acidente, tem acidente, pode acontecer. E se acontecer, o que nós temos que segurar? A expansão da radioatividade. Então, muros de contenção. Fizeram aqui no Brasil nisso. Nós temos denúncias muito trágicas de que o projeto de Angra é de 1970 e não foi revisto antes de ser finalizado. É verdade isso? Não sei. Meias verdades que correm, mas não há comprovação dessas coisas. Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, nós temos 2 a 3% de energia nuclear no Brasil, nuclear. Nós vimos pelas exposições feitas anteriormente que vai ajudar uma coisa. Será que vale a pena no Brasil correr esses riscos todos para sermos ajudados? Qual é o preço que nós vamos pagar? É o preço de uma energia mais cara? Eu não calculo com esse preço de energia mais cara. Eu calculo com o preço de vidas humanas, de milhões de pessoas, numa usina que está situada entre São Paulo e Rio, as duas maiores cidades do Brasil, a 250 quilômetros dessas usinas. Se acontece alguma coisa, por infelicidade, que Deus nos guarde, alguma coisa em Angra, vai ser um desastre terrível. Terrível. E podemos antecipar isso? Não podemos antecipar. Impossível. Então, vale a pena esse risco? Vale a pena correr? Problema, desinformação total. Detalhe, senhor senador, o que nos impressiona muito a nós, leigos no assunto, pessoas da sociedade que estão tentando entender o que é isso, tentando entender, tentando saber, levantar mais dados, é o que recentemente aconteceu no Brasil com a Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? Angra está precisando de dinheiro para terminar. Obviamente, financiamento. Vai, eletronuclear, vai à Europa e propõe empréstimos de bancos europeus. Garantia Hermes alemã, que garante os investimentos que se façam aqui. Tudo isso, perfeito. Propõe os bancos, por força de pressão social na Europa, sobre a dupla moral que consistem os alemães fecharem as suas usinas e financiarem usinas fora. Por causa disso, o governo se viu na obrigação de perguntar para o Brasil quais são as condições de segurança. Deram um stress test fornecido pela Agência Internacional de Energia Atômica. Esse stress test foi colocado e a resposta não vinha. Passou um ano sem que viesse, até que a Eletronuclear concluiu que desse lugar não vem dinheiro. Conclusão, vamos buscar dinheiro aqui. O que nós fizemos? A sociedade civil. Perguntamos sobre o presidente da Caixa. Sobre o presidente da Caixa, o senhor sabe que a Alemanha e a França, e a Hermes, garantia Hermes, que iriam fornecer financiamento, perguntaram, não tiveram uma resposta adequada e o financiamento nunca foi concedido. Por quê? Não foram fornecidas para eles a prova de que havia condições de segurança, como coisas absolutamente loucas que acontecem aqui em Angra, como raio de evacuação de 5 quilômetros. Essas são coisas inacreditáveis, que a sociedade toma consciência disso. Nós não estamos trabalhando com esses números, estamos trabalhando com a realidade dos fatos. E o que acontece? A Caixa Econômica, a gente pergunta para ele, senhor presidente, o senhor levou em conta isso? Ou a Caixa acha que a segurança não tem problema nenhum e que nós podemos perfeitamente no Brasil continuar o financiamento de Angra 2, de Angra 3, sem nos perguntarmos se as condições de segurança são aquelas exigíveis atualmente depois de Three Mile Island, depois de Chernobyl e depois de Fukushima. Ou seja, senhor presidente, indo direto à questão, não é se podemos, a pergunta a fazer não é se podemos ou não podemos prescindir da energia atômica no Brasil, é se devemos ou não devemos prescindir. E, nesse sentido, nós temos que colocar a corrente mundial. Há pouco tempo saiu, aliás, foi o artigo no qual o ministro Delfim Neto se referiu. Foi no ano passado saiu isso aqui. Depois de Fukushima, uma bruta matéria de várias páginas do Economist, que não é um jornal de brincadeira, e cujo título é O Sonho que Falhou. E o que acontece? No resto do mundo todo, a consciência disso está aumentando. Começou pela Alemanha, vários países em torno, Suíça, Bélgica, Holanda, estão na mesma tendência. No Japão, que é outro dependente absoluto do nuclear, está acontecendo isso, o primeiro-ministro lançar uma campanha antinuclear. Então, está havendo uma certa, digamos, emergência de consciência. O mundo está acordando
que esta é uma brincadeira de aprendiz de feiticeiro. O homem começou com esse aprendiz de feiticeiro há um certo tempo, de manipular a bomba. O Pierre Curie, quando recebeu o Prêmio Nobel, em 1901, já levantou a lebre, já disse, será que a humanidade está preparada para entrar nesses segredos da natureza? Bem, de lá para cá, a filha dele inventou uma maneira de produzir elementos radioativos artificialmente. De lá para cá, o que aconteceu? A bomba, feita a bomba, o homem percebeu que aquilo era uma loucura. E o que aconteceu? Imediatamente, ninguém mais faz bomba. Entrou a Guerra Fria. Entrou a Guerra Fria, todo mundo começa a fazer... Porque se percebeu que um conflito armado com uma bomba atômica, os dois perdem. Os dois saem. É impossível um conflito armado com bombas atômicas atualmente. Então, o que aconteceu? Entraram a fabricar. Para quê? Para transformar a bomba não numa arma de ataque, numa arma de dissuasão. Eu tenho, não mexe comigo, que eu jogo em cima de você uma bomba. Mas para isso fizeram no mundo a loucura de 2.000 testes nucleares no mundo durante os anos da Guerra Fria. O que houve? Tratado mundial para interditar testes. Uns países saem disso. Coreia saiu recentemente, ignorou isso. Mas é um risco que estamos correndo. Qual é o terceiro grande risco que a humanidade está acordando para ele depois dos testes? É o dinheiro nuclear. Estão começando a perceber, está começando. Agora, o Brasil, lindamente, entra por essa via como se nada acontecesse, e levando em conta dados insuficientes da realidade do que ocorre pelo mundo. Então, eu diria, senhor, concluindo, não devemos colocar a pergunta se podemos ou não podemos. Isso é técnico, podemos verificar. Discutiremos o custo, discutiremos a limpeza. Falar em limpeza, esse lixo é uma limpezazinha meio brava, né? Bem, limpeza e barata. Barata é totalmente louco falar em custo barato, se a gente considerar todos esses outros custos. É totalmente, não é os dinheiros que interessam, é o conjunto de coisas. Sem falar no combustível nuclear, na minha geração, outros problemas. Deixamos falar depois disso. Mas sem falar, só falando das usinas propriamente. O que nós temos que colocar a questão é se devemos continuar. Não é se podemos, é devemos. Levemos em conta o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a alternativa proposta pelo senador, 30 anos de moratória, é muito inteligente. 30 anos, paramos essa história, não sei o que vamos fazer com os senhores funcionários da eletronuclear, esse mundo de gente que gira em torno disso, não sei o que vamos fazer durante esses 30 anos. Mas, digamos, não vamos construir nada em 30 anos. Daqui até lá, o mundo vai provar ou não que deve ou não deve continuar com essa loucura. Mas eu acho que é melhor ser mais radical. E é a nossa proposta de sociedade. Nós estamos querendo que o Congresso mude a Constituição e proíba usinas nucleares no Brasil para sempre. Mais do que isso, é que pare Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Porque não devemos, não temos o direito, senhor senador, nós não temos como responsáveis políticos o direito de pôr a população do Brasil correr um risco que está comprovado no mundo todo e que o mundo todo está cada vez mais tomando consciência dele. Obrigado.